Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Pokémon sempre teve vários animais como inspirações para várias das criaturas dessa franquia, tentando passar um sentimento natural a como surgiu esse mundo seguindo as mesmas lógicas biológicas do nosso próprio. Mas para um contraste, existem vários Pokémon que existem que foram criados dentro do mundo Pokémon pelos próprios humanos de lá. Então hoje nós vamos comentar sobre todos eles que foram craftados dentro do universo por pessoas, o como e o porquê. Vamos começar por aqueles que são mais interessantes pra vocês, que são os Pokémon lendários. A maioria desses tiveram filmes, então se vocês os assistem, vocês vão saber a origem de cada um, mas vamos falar de acordo com os jogos. O Mewtwo, ele foi criado pela equipe Rocket em busca de tentar recriar o Pokémon mítico Mew. Ele foi criado para tentar fazer dele o ser mais forte de todos os Pokémon, e isso durou uma geração, porque logo em seguida veio lendários mais fortes que ele. Mas o foco da equipe Rocket aqui era só ter um bicho ultra poderoso. O Genesect é basicamente também a mesma coisa, criado por cientista do Team Plasma nesse caso, provavelmente com a ajuda do Chorus. Genesect foi criado para ser uma arma de batalha super poderosa, podendo até mudar o tipo dos seus golpes para cada oponente, embora nos jogos isso é meio nerfado porque ele já entra em batalha com um dos itens que já faz isso. Ele foi criado através de reviver um fóssil antigo de um Pokémon predador. Muito se especula se esse fóssil é do Kabutops, mas não existe nenhuma confirmação sobre. O projeto inclusive foi cancelado pelo N, que é o rei do Team Plasma, alegando que isso acabaria com a pureza dos Pokémon. O Silvally é um caso mais interessante. Essa quimera foi craftada em laboratório pela Aether Foundation, na esperança de conseguir replicar Arceus. Só olha para sua habilidade RKS System, que é o nome do Pokémon em inglês, onde ele muda de tipo de acordo com o CD que carrega consigo, exatamente igual ao Deus. E a intenção de replicá-lo foi para tentar manter a segurança do seu país Alola, já que ele previamente já havia sido invadido por forças alienígenas de outros universos e que poderia acontecer de novo, que são as Ultra Beasts. O mais interessante é que a Fundação tentou criar um Pokémon com todos os tipos, o Type Full, mas como nenhum dos experimentos deu certo, ele foi restringido e congelado com a máscara, assim criando o Type No, que é o Pokémon que a gente conhece. O Gladion, graças ao poder da amizade, que é literalmente como ele evolui, consegue fazer Type No ao menos virar um Silvally, a versão mais próxima do Type Full que foi envisionado pela Aether Foundation. A gente de verdade nunca viu um Type Full, mas ele é mencionado, e quem sabe um dia a gente não veja como ele é. E por último, a Magearna é uma que não tem nada contado nos jogos. Ela foi criada há 500 anos e o Pokémon é basicamente o coração no centro do corpo. Essa parte é conhecida como alma-coração, o que explica sua habilidade do mesmo nome. E é através disso que ela consegue sentir emoções dos outros. Sua cor original é de quando foi criada, e aquelas cores que tem na Pokébola, o vermelho, dourado, branco, isso porque ela era um presente para a realeza. A versão cinza que nós vemos hoje é porque a tinta desbotou. 500 anos, né? Não dura para sempre. E esses não foram os únicos que foram criados com um propósito. Existem outros Pokémon que não são lendários e que também foram criados com um propósito em laboratório. Desta forma, levando em consideração a sua região e a história ali contada, é um Pokémon importantíssimo para fazer um mundo de Hoenn vivo interessante. Uma região que é afetada pelo clima de diversas formas diferentes, teve no Instituto do Clima a criação de um Pokémon que consegue sentir as moléculas do ar e avisar do clima, sendo o Pokémon perfeito para conseguir prever desastres climáticos, algo que aconteceu bastante em Hoenn. E sim, ele é basicamente uma tentativa de recriar o Absol. Isso é visto na sua habilidade Forecast, que faz o Pokémon mudar de forma de acordo com o clima. Porygon é um Pokémon que não tem muito propósito, ele foi criado basicamente para dizer que existem Digimon no mundo Pokémon, já que ele é uma criatura digital, mas o seu propósito dentro da história é basicamente alguém tentando criar um Tamagotchi no mundo Pokémon. E como é um mundo fantástico, ele criou vida. E Golurk é o mais legal de todos esses, mas eu acho que é porque eu amo esse Pokémon, mas ele é uma representação de um Golem normal, um robô de argila feita por magos. No mundo Pokémon, ele foi criado para proteger as pessoas e os trabalhadores, além de servir como sentinelas nos castelos da corte, obedecendo a qualquer custo o seu mestre. A gente falou desses que a gente sabe que foram criados com um propósito pela humanidade, mas não necessariamente todos os Pokémon artificiais são criados para um propósito. Às vezes não são criados nem de propósito. Assim como Golurk, Claydol tem a mesma origem em questão de ser um golem, um boneco de argila que criou vida. Mas aqui a origem é diferente, porque o Claydol não foi criado por humanos para isso. É dito que essa estátua foram sim criadas por humanos, mas que elas criaram vida quando os raios de luzes atingiram esse boneco, assim virando o Pokémon que conhecemos hoje. E esse é o mesmo caso de vários Pokémon. Garbodor é um Pokémon que nasceu do lixo humano, não necessariamente por uma invenção humana, só saiu de algo que os humanos fizeram.
assim como o Muck, que ao invés de sacos de lixo, vieram desse lixo ser jogado diretamente por aí. Então, se você prefere o Muck ou o Garbodor, você está sendo um inimigo do saneamento básico. Falando de veneno, Havavroom, ele é um que nasceu de um bicho que resolveu possuir especificamente esses motores de Paldea. E assim como, em tese, as duas formas das linhas do Electrode, que também nasceram, mas não nasceram de humanos. Eles vieram das Pokébolas, que foram criadas por humanos, então eles vieram do item criado por humanos, mas não diretamente feito por humanos. Isso só mostra que tem uma constante aqui nesses mencionados, que é que todos vieram de raios mágicos que dão vida, algo que os humanos deixaram para trás. Eu acho que Arceus tem um plano, eu só não sei qual é. Antes de ir pro próximo, vale mencionar o Banette. Ele é um Tsukumogami, de acordo com a sua inspiração, que é uma crença japonesa que objetos, quando completam 100 anos, criam vida. Mas no mundo Pokémon, ele é um boneco que guardou o rancor do seu dono, por ter sido descartado. Então, indiretamente, o humano criou um Pokémon, mesmo sem ele tentar, mesmo sem a intenção. Isso fica numa linha entre o anterior e o próximo grupo, já que existem vários que só foram afetados indiretamente pela vida humana e mudaram por causa disso. Não foram criados, mas foram afetados. Wormadam muda de forma se vive perto dos humanos. O Rotom consegue possuir e usar aparelhos eletrônicos para mudar a sua forma, além de várias formas regionais que os Pokémon mudaram por causa de ações humanas. Alola e Raticate mudaram para viver com a introdução de Yangus na região pelos humanos. O Alola Meowth ficou assim por ter sido criado pela realeza de Alola. Alola Grimer e Muck foram trazidos para comer o lixo daqui, que como era diferente da sua região de origem, mudou de forma. Em Galar também aconteceram coisas diferentes. O Meowth, por exemplo, como eles passaram a viver nas águas junto dos seus povos navegadores, que são os nórdicos aqui, foram ficando duros feito pedra. No caso, duros feito ferro, porque eles são do tipo metal. E os de Galar, como eles se alimentam de poluição durante o boom industrial da Revolução Industrial de Galar, eles comeram tanta poluição que ganharam o tipo fada. Nem sempre faz sentido, é só você ver os fósseis de Galar. Eles são Pokémon que são o que são por interferência humana. No processo de reviver o bicho, eles fizeram algo de diferente. O humano tem mais poder nesse mundo do que eles perceberam. É só ver todos os Pokémon Paradoxo. E eu sei que vai ter gente que vai falar sobre uma teoria, mas eu trabalho com o que os jogos falam. Então eu vou considerar tudo que é dito nos jogos sem ficar teorizando muito. Lá é dito que todos os Pokémon Paradoxo do futuro são criações feitas no futuro. Cada um deles foi criado de uma forma parecida, como por exemplo foram o Mewtwo, Silvally, mas principalmente como o Genesect, que com certeza absoluta é um paradoxo do futuro de algum Pokémon. A gente só não percebeu ainda porque a gente tá nesse o futuro do passado da criação, que na verdade é o presente da criação, que aí é o nosso passado do futuro paradoxal. Filosofia e perspectiva são coisas difíceis, mas voltando. Nos jogos das Pokédex existem teorias de como foram as criações de cada um desses Pokémon. O Iron Treads se imagina que seja uma arma usando tecnologia extraterrestre. O Iron Moth, um OVNI para vigiar a humanidade. Iron Hands, um ciborgue de um atleta que sofreu uma ferida mortal. Iron Jugulus, a primeira prole de um Pokémon e um robô. Mas vale lembrar que Magearna é um robô, Genesect é um robô, robô tem vários em Pokémon. Ele ter filho com Pokémon não é difícil de se compreender porque alguns deles já são robôs. Iron Bundle, ele é um robô que foi criado por uma civilização antiga. O que é intrigante, porque isso significa que ele vai ser o primeiro entre todos esses aqui a ser criado. Porque como eles são do futuro, ele aconteceria no passado do futuro, que é o vulgo nosso presente. Ou talvez um futuro não tão longe. Mas voltou. Iron Valiant. Ele é uma criação de um cientista para criar um Pokémon psíquico mais poderoso de todos. Literalmente o mesmo motivo da criação do Mewtwo. O caso dos Paradox é complicado pra história porque, tipo, ainda não acabou. Por isso que eu até nem menciono o Iron Leaves aqui. Ele não tem nada no jogo ainda, e pode ser que a gente tenha alguma coisa sobre ele e a explicação de todos eles numa DLC. Mas se você quer saber mais sobre a explicação de todos os Pokémon Paradox, suas inspirações e tudo mais, clique nesse vídeo aqui, onde explica todos. E se quiser saber mais sobre biologia de Pokémon, que a gente tá falando sobre Pokémon que foram criados, tem aqui essa playlist com vários vídeos sobre biologia e Pokémon. Essas duas opções.